Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia da coluna Sextou, em que eu indico discos, livros e filmes para você ver no final de semana. Hoje eu fiz uma lista muito legal aqui de 3 grandes filmes esquecidos dos anos 90. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, galera, queria convidar vocês para conhecer meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural. Escrevo 3 textos inéditos por semana, faço debates, cursos e workshops só para assinantes. Por R$ 20 por mês você se torna um assinante, tem direito a um monte de benefícios, incluindo um acesso total e limitado ao acervo do site, que tem mais de 80 cursos e 700 e tantos textos. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Bom, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu falo bastante sobre como o cinema americano, o cinema comercial hollywoodiano, até final dos anos 90, começo dos anos 2000, fazia muitos filmes legais para adultos, né? Como havia uma qualidade maior no cinema comercial que hoje, infelizmente, se perdeu com essa obsessão aí por franquias, por filmes de super-herói, filme da Marvel, filme da DC, um monte de porcaria que ninguém aguenta. Mas até os anos, até mais ou menos 2000 e pouco, 2005, 2006, ainda havia uma quantidade muito grande de bons filmes comerciais. Então eu decidi fazer aqui uma lista de 3 filmes que eu adoro dos anos 90 e que hoje são pouquíssimo falados, né? Filmes muito, muito legais, feitos há 30 e poucos anos aí e que estão no streaming ou no YouTube. A lista começa com um filme muito bonito, foi produzido pelo Sidney Pollack, né? O Sidney Pollack, o grande diretor de Tootsie, né? Entre Dois Amores, o cara A Noite dos Desesperados, um grande, grande cara. E foi escrito e dirigido pelo Steven Zaillian, né? Que mais recentemente fez aquela série Ripley, né? Sensacional série. O Steven Zaillian também é um grande roteirista, né? Ele ganhou o Oscar por A Lista de Schindler, fez a Gangue de Nova York com Scorsese, ele é um cara muito, muito conceituado. Em 1993, o Zaillian escreveu e dirigiu, e o Sidney Pollack produziu um filme chamado Lances Inocentes, Searching for Bobby Fischer, que é um filme muito é difícil explicar a atração desse filme, porque na teoria é um filme que não tem um tema muito instigante, é um tema sobre um menino que é um prodígio do xadrez. Esse filme é muito, muito bonito. É sobre um menino chamado Joshua Waitzkin, né, que é um personagem real. Né, o filme ele foi adaptado de um livro do pai do Joshua Waitzkin sobre a vida desse menino, né, que é um menino que com 8, 9 anos vê uma galera jogando xadrez ali numa praça em Nova York, se interessa pelo jogo e rapidamente ele se torna assim um fenômeno, ganhando de absolutamente todo mundo e ele tem alguma capacidade ali quase sobrenatural de ganhar os jogos e de ter um raciocínio é, genial para o jogo de xadrez. Só que o personagem do Joshua Waitzkin, né? Geralmente esses meninos prodígios, assim, né? Meninas prodígios, eles são personagens meio arrogantes, né? Eles ganham tudo, então eles viram assim umas pessoas meio chatas e tal. Mas esse moleque não, é um moleque muito doce, é um moleque muito introspectivo, muito sensível, né? Ele, por exemplo, perde alguns jogos de propósito para não magoar o adversário ou a adversária. Bom, e o filme ele é basicamente sobre a família do Joshua, né? Os pais dele são interpretados, o menino, né, o Joshua, é interpretado pelo Max Pomeranc no primeiro filme dele, e os pais são o Joe Mantegna e a Joan Allen, 2 grandes atores, né? E o filme conta como eles buscam ajuda para o filho, né? Para ele tentar se tornar um grande jogador de xadrez, eles contratam um treinador, né? Que é interpretado pelo Ben Kingsley, mas quem ele gosta mesmo é um jogador de xadrez que joga na rua, interpretado pelo Lawrence Fishburne. É um filme tão legal, é um filme tão legal. E é diferente desses outros filmes de esporte, né? Não tem aquela coisa competitiva olha, eu preciso ser melhor do que todo mundo. É realmente um drama sobre essa família que tenta fazer o melhor para o filho delas, né? Um filme muito, muito legal. E depois eu fui ler o personagem, né, do filme, o Joshua Waitzkin, é um personagem muito interessante, porque ele ganha vários campeonatos assim quando ele é criança, depois ele largou o xadrez,
Depois ele se tornou um mestre em artes marciais, inclusive em jiu-jitsu brasileiro, né? Ele é tipo super graduado, é um cara fera aí em tai chi, em karatê, se não me engano, e em jiu-jitsu brasileiro. É muito interessante assim a trajetória do Waits, que é um filme muito legal. Chama, de novo, Lances Inocentes em português, e está na Netflix. O meu segundo filme da lista de grandes filmes esquecidos dos anos 90 é um filme do Sam Raimi, né? O Sam Raimi, conhecido aí pelo Homem-Aranha, pela série Evil Dead, né? Um cara que fez tantos filmes de sucesso, né? Mas ele tem um filme de 1998 que, sobre o qual quase ninguém fala, que eu acho um filme maravilhoso, Um Plano Simples, né? Um Plano Simples é um filme meio noir, assim, um filme policialesco, né? Sobre dois irmãos vividos pelo Bill Paxton e pelo Billy Bob Thornton, e um amigo, né, que encontram num lugar assim cheio de neve e tal, um avião, um pequeno avião acidentado, né? Eles encontram esse avião destruído assim, no meio de uma floresta, e dentro do avião tem uma fortuna em dinheiro, né? Não vou ficar contando muito mais para não dar spoiler, né? Mas é um thriller assim inacreditável, né? Porque claro que a galera que é dona desse dinheiro vai atrás vai tentar descobrir onde que está essa grana, né? Vai atrás do avião, e a mulher do Bill Paxton é interpretada pela Bridget Fonda, e ela tá demais no filme, galera. Esse filme, falar assim que os três atores principais, o Bill Paxton, o Billy Bob Thornton e a Bridget Fonda, estão fantásticos. Para mim é um dos melhores filmes do Sam Raimi. É um filme pequeno na filmografia do Sam Raimi, ele fez grandes produções, mas esse filme é uma joia. Esse filme saiu dos streamings, não está em streaming nenhum, mas por incrível que pareça, ele está no YouTube numa cópia dublada. Tá? Não é o ideal para ver esse filme, a cópia está mais ou menos, mas é a única maneira hoje, infelizmente, de você assistir a Um Plano Simples. E aí fica também nosso protesto, né, contra esse sumiço desses títulos no streaming, né? Uma coisa bizarra. Você tem um filme de 1998 que você não consegue achar em lugar nenhum. Como não tem mais locadora, você não consegue ver o filme, então se você tem o DVD, você assiste, se não tem o DVD, dane-se, né? Esse é a moderna política dos streamings hoje. Vejam, um plano simples, vou linkar aqui na descrição do vídeo, é muito legal. Meu terceiro e último filme na lista de ótimos filmes esquecidos dos anos 90 é um filme feito exatamente em 1990 pelos irmãos Coen, uma década em que eles fizeram Fargo, fizeram o Grande Lebowski, um monte de filme foda, mas tem esse filme pouquíssimo falado, pouca gente lembra desse filme, mas é sensacional, que é Miller's Crossing. No Brasil recebeu o ridículo título de Ajuste Final. Parece que é o título de você mandou um eletrodoméstico para o concerto, o cara fez o ajuste final, né? É ridículo, assim, como eles conseguem criar títulos patéticos, né? O filme chama Miller's Crossing e no Brasil virou Ajuste Final. Mas tudo bem, é um filme de gangster, passado, se não me engano, nos anos 30, com um elenco sensacional, John Turturro, Gabriel Byrne, aquela Marcia Gay Harden, que é uma atriz fantástica e tal. E o Gabriel Byrne faz meio um mafioso ali, um matador da máfia que trabalha para duas gangues rivais. É um filme tão legal, tão bonito. E é um filme, se você curte cinema, você vai ver ali ecos de Conformista do Bertolucci. Tem uma cena na floresta que é claramente uma homenagem ao Conformista. É um filme muito lindamente fotografado. É um filme realmente escrito com aquela maestria dos irmãos Coen, sabe? É sensacional. Um filme divertido, violento, muito bonito, engraçado às vezes, sempre com aquele humor, com aquela violência um pouco bizarra dos irmãos Coen. Então é a minha terceira dica dos filmes esquecidos dos anos 90, Ajuste Final, tá na Disney Plus. Então é isso, galera. Lances Inocentes, né, que é Searching for Bobby Fischer na Netflix, Um Plano Simples para você ver no YouTube, e Ajuste Final, Miller's Crossing na Disney Plus. Um ótimo final de semana a todo mundo. Queria fazer um convite para vocês conhecerem meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, por R$20 por mês, você tem um monte de benefícios. 3 textos inéditos por semana que eu escrevo só para o site. Você participa de cursos, debates, workshops
exclusivos para assinantes. Esse mês a gente tem um sensacional com o Clemente dos Inocentes sobre a história do punk, por exemplo. Mês passado fizemos um sobre o Neil Young, né? E você tem acesso ilimitado ao acervo do site, que tem mais de 80 cursos e 700 textos. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br, tenho certeza que você vai gostar.